Bom, então vamos falar hoje sobre estequiometria. Como é que a gente poderia definir estequiometria? Estequiometria é um tipo de questão que, quando cair para você, vai pedir para você calcular a quantidade de um determinado reagente ou de um determinado produto. E essa quantidade pode ser em mol, pode ser em volume, pode ser em litro, pode ser em molécula, pode ser em massa, pode ser em qualquer coisa. Só que sempre a partir de uma equação química que ele vai te dar, que eventualmente você vai ter que balancear. Então, estequiometria, toda estequiometria é baseada sempre numa reação química que ele vai te dar ou que você vai ter que montar, ok? Então vamos pegar um exemplo aqui para a gente colocar isso na prática. Na reação de oxidação da amônia, formando NO e água, são introduzidos 34 gramas de amônia e 32 gramas de oxigênio. Qual é a massa de NO formada nesse processo? Bom, a primeira coisa é fazer a reação, claro, mas saber quais são os reagentes e quais são os produtos, para a gente poder fazer bonitinho, de maneira correta a equação. Então vamos lá, na reação de oxidação da amônia, quem que é amônia? Amônia é NH3. Reagindo, uma reação de oxidação com, ele falou oxigênio. Oxigênio não é O apenas, é O2, fórmula do gás oxigênio. E falou que formou como produtos NO, que é o monóxido de nitrogênio, o óxido nítrico e água. Então a equação, ele me falou, colocou aí no texto, eu coloquei as formulinhas aí, muito bem. Qual é o próximo passo? Balancear. O que é balancear? Balancear é ter a mesma quantidade de um determinado elemento dos dois lados na equação. Então os elementos nitrogênio, hidrogênio e oxigênio tem que estar na mesma quantidade dos dois lados da equação, de acordo com a lei do Lavoisier, para ter massas iguais. Massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Nitrogênio, numa primeira olhada, está igual, 1 e 1, ok? Hidrogênio 3, hidrogênio 2. Como os números aqui são sugestivos, eu vou colocar um 3 aqui na frente da água e 2 na frente da amônia. Para facilitar, fica 2 vezes 3, 6 hidrogênios desse lado da equação. 3 vezes 2, 6 hidrogênios desse lado da equação. Hidrogênio está balanceado. Só falta o oxigênio. Calma. A gente, numa primeira passada, esse erro é frequente. Na primeira passada, a gente achou que o nitrogênio estava balanceado. E aí é muito comum o aluno passar direto e esquecer que no balanceamento do hidrogênio ele desbalanceou o nitrogênio, que agora tem 2. Tem que colocar 2 aqui, ó. Cuidado com isso. Isso é muito frequente de acontecer, tá? Agora vamos ver o oxigênio. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 5 desse lado, tem que ter 5 desse. Vou colocar 5 sobre 2 aqui, ó. Por que eu coloquei 5 sobre 2? Porque é 2,5. 2,5 vezes 2, 5. 5 oxigênios do lado dos reagentes, 5 oxigênios do lado dos produtos. Agora, trabalhar com fração não é legal. Se trabalhar com fração não é legal, o que a gente faz? A gente tem que tirar o 2 aqui de baixo. Não vai fazer o que parece incrível, mas é verdade. Tem gente que faz isso. Pelo amor de Deus, não vai fazer uma besteira dessa. Você tem que tirar o 2 aqui da frente, mas tem que manter a proporção, né, entre os coeficientes da equação balanceada. Então, pelo amor de Deus, não faça isso. Você tem que fazer de maneira elegante. Você tem que multiplicar toda a equação por esse denominador que é o 2. Aí esse 2 vai cortar com o 2 aqui, ó, vai ficar 5. Certo? Mas aí os outros também vão ser alterados. Não esquece que todos os coeficientes terão que ser multiplicados por 2. Então, 2 vezes, esse 2 aqui, ó, 2 vezes 2, esse 2 vai dar 4. Então, você vai lá, apaga o 2, no lugar dele você coloca 4, 2 vezes 2, 4. Aqui você apaga esse 2, porque aí sim você multiplicou 2,5 por 2, deu 5. Aqui 2 vezes 2 vai dar 4, então você tira esse 2, coloca o 4 na frente dele. E esse 3 vezes 2 da água vai dar 6. Tira esse 3 e coloca o 6. Equação balanceada. Próximo passo. Olha, ele deu 34 gramas de amônia que colocou para reagir.
34 gramas de amônia e 32 gramas de oxigênio. Aí o cara vai lá e coloca aqui, ó, 34 gramas de amônia, 32 gramas de oxigênio, qual é a massa de NOx? Aí você vai fazer o quê? Você vai ficar sem saber o que fazer. Muita gente faz isso, já pega o dado que ele deu e já coloca aqui no começo. Não é isso que você vai fazer, não faça isso. Dado e pergunta é sempre a última coisa que a gente coloca, nunca a primeira. A primeira é olhar para a equação, ver a proporção dos coeficientes da equação balanceada e baixar os coeficientes que te interessam. Como assim os que me interessam? Aqueles que têm fórmulas, que têm substâncias que estão participando do processo. Quem está participando do processo? Amônia, oxigênio e NO. A amônia foi citado, 34 gramas, oxigênio foi citado, 32, e o NO foi perguntado qual é a massa dele. Então esses é o que eu chamo de envolvidos. Então você vai lá e faz o quê? Ah, ele falou 34 gramas de amônia. Não interessa se falou massa, se falou volume, 34 litros, se falou 34 moléculas, não interessa o que ele falou. Interessa que se ele se referiu a amônia, por exemplo, você vai baixar o coeficiente e vai colocar na unidade mol, que é no singular. A palavra mol é que vai para o plural, a unidade fica no singular, então é 4 mol, embora a gente fale 4 mols, tá? Aqui o oxigênio está envolvido, 5 mols. NO está envolvido, 4 mols. Ah, mas ele falou de massa. Depois, no final você coloca dado e pergunta, tá? Então tome isso como regra. Primeira coisa, passa todo mundo, baixa os coeficientes, todos eles dos envolvidos em mol. Chamo isso de baixar os coeficientes da equação balanceada. Primeira coisa. Segunda coisa, agora sim vamos pensar. Ele se referiu à amônia em relação à massa. Ele falou que colocou 34 gramas de amônia. Você não vai colocar 34 aqui. Você vai pegar esse valor em mol e passar para a massa e colocar embaixo aqui. 4 vezes... Qual é o valor do mol da amônia em massa? É a chamada massa molar. Está aparecendo na tela agora, certo? O que está escrito lá? Massa molar da amônia, 17 gramas por mol. O mol já está aqui, ó. Então você vai passar esse valor em mol, vale para amônia 17 gramas. 5 mols de O2. 5 vezes o valor da massa de 1 mol. Está aparecendo na tela agora. 32 gramas. E esse cara aqui também está envolvido, 4 mols, 4 vezes a massa de 1 mol. Está aparecendo também 30 gramas por mol. Então o valor do mol, esse mol aqui, ó, vale 30 gramas. Vamos ver se o que eu fiz tem lógica. Isso aqui eu peguei da equação. Veja que não tem nenhum dado que ele colocou aí na questão. Eu coloquei aqui, eu não coloquei 34 ainda. Eu não coloquei 32. Eu não coloquei o x. Isso você deixa sempre pro final, nunca pro começo. Senão você vai se embaralhar, tá? Então vamos lá. Ó, o que eu fiz? Passei para a massa aqui, certo? Vamos ver se tem sentido o que eu estou fazendo. É importante você ler e entender o que está fazendo. Senão você faz meio por fazer. Quer ver, ó? De acordo com a equação, 4 mols de amônia estão reagindo com 5 de O2 para formar 4 de NO. Isso dá certo? Tá. Por quê? Está na equação. Está perfeito. Tá? Agora, passei para mol. Então, peraí, tem sentido falar que 4 vezes 17 gramas de amônia estão reagindo com 5 vezes 32 gramas de O2 para formar 4 vezes 30 gramas de NO? Claro que tem. Também é de acordo com a equação, está escrito na equação. Só que eu passei mol para grama, só isso. Mas está rigorosamente de acordo com a equação. Está perfeito, está certinho. Tudo bem? Então primeiro faz isso. Coloca tudo em mol. Passa para a unidade que a questão está te falando, se for massa, massa, molécula, molécula, litro, litro, não interessa. Depois, na última linha, é que você coloca os dados e a pergunta. Agora sim, o 34 gramas de amônia, os 32 gramas de oxigênio e o valor do X. Aí você vai falar assim, peraí, normalmente a gente faz essa questão da seguinte forma, a gente pega a coluna que tem o X, que é a coluna do NO, e reage com apenas uma coluna, ou da amônia ou do O2. E agora, como é que eu faço? Com certeza, como tem dados agora para 2 colunas de reagente, das duas uma, ou
Você tem reagente limitante, tem que descobrir qual é. Aquele cara que vai zerar e o outro vai sobrar, você vai ter excesso. Ou ele está dando só para você testar, qualquer um dos dois serve, qualquer um dos dois está reagindo de acordo com a equação, você pode usar qualquer uma das duas. Então, o certo é que você vai ter que fazer testes, vai ter que testar. Como assim testar? Fácil. É só saber o que fazer. Quer ver? Isso aqui reage com isso. Você tem certeza. Por quê? Porque isso está de acordo com a proporção dos coeficientes da equação balanceada. Agora, isso aqui é um dado que ele deu. Ele falou que colocou 34 de amônia e 32 de oxigênio. Mas eu não sei se vai reagir tudo. Pode ser que sim, pode ser que não. Como é que eu vou saber? Olha o que você faz. Truque. Isso aqui é dado, né? Um dos dois você corta ou tapa. E aí você chama de Y. E aí você vai fazer a conta. Tá? Ah, como assim? Quer ver? Faz a conta. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Não é assim? Tá. Então vamos fazer essa conta aqui. 4 vezes 17 vezes Y é igual 34 vezes 5 vezes 32. Aí você isola o Y e faz a conta. Sabe quanto dá o valor do Y nesse caso? Se você fizer a conta bonitinho, 80 gramas. Agora vamos tentar traduzir o que significa isso? Y igual 80 gramas. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tiver 34 gramas de amônia nesse processo, eu posso reagir até 80 gramas de oxigênio. Até, no máximo, 80 gramas de oxigênio. Mas quanto eu coloquei de oxigênio? 32, eu coloquei muito menos. Eu coloquei menos do que o máximo possível que pode reagir. Então a pergunta é, desses 32 gramas, quantos vão reagir? Todos. Porque se eu podia ter até 80, se eu tenho menos, vai reagir tudo. Então com certeza esse cara vai reagir, os 32 gramas que você colocou vão reagir e esse cara vai zerar. O oxigênio vai zerar. E a hora que ele zerar, a reação acabou, porque não vai ter mais oxigênio. Ah, então o outro vai sobrar, o outro vai estar em excesso. Certamente, se esse tem menos, é porque o outro tem mais. Certamente. Tudo bem? Então esse aqui, O2, eu já sei que é o reagente limitante. É com ele que você deve fazer o seu cálculo. Então você vai pegar essa coluna, vai fazer a conta com essa coluna, e aí você vai calcular o valor do X. Claro que o valor é 32, que é o valor real. Esse 80 é um valor teórico máximo possível que poderia reagir. Mas o cara que está reagindo realmente é o 32. Deu para entender? Esse é o limitante e é com essa coluna que você vai fazer a conta, ponto final. Agora, se nessa questão ele quisesse que você calculasse quanto de excesso você tem e de quem, você já sabe que o excesso é da amônia, por essa conta que a gente acabou de fazer, tá? Mas se você não soubesse, ele perguntasse, olha, quero saber qual é o excesso, de qual reagente e tal, aí o que você faz? Já sabe que é o limitante, tá? Mas agora tem que fazer o contrário, né? Então agora você tapa ou corta esse cara, chama esse cara de Y, e aí faz a conta. Olha lá, esse vezes esse igual a esse vezes esse, certo? Então vamos lá. 5 vezes 32, que é esse aqui, ó, vezes o Y é igual 4 vezes 17 vezes 32, que é essa outra parte aqui, ó, certo? 32 corta com 32, o Y aqui vai ser igual, isso aqui dá 40 mais 28, 68 dividido por 5, isso aqui vai dar 13,6 gramas. Então o Y aqui, ó, deu 13,6 gramas. Vamos pensar de novo? Se eu tenho 32 gramas de oxigênio, de acordo com essa proporção em massa, quanto vai reagir de amônia? Só 13,6. Mas eu coloquei 34, então eu coloquei reagente a mais, confirmando o que a gente tinha acabado de falar. Tá? Se ele quiser o excesso, é fácil. Você pega 34, que é tudo que você colocou, menos o valor que reage, que é 13,6, a diferença é o excesso que não vai reagir. Tudo bem? Então,
Por padrão, pega essa coluna aqui, usa o 32 e faz a conta aqui com o x. Agora, você pode usar essa coluna para fazer a conta com a coluna do x, se você quiser? Pode, desde que você use esse valor, que é um valor perfeito, é um valor da equação, com o 13,6 e não com o 34. Isso também pode ser feito. Tá? Só que o padrão nosso é sempre pegar o reagente limitante. Tudo bem? Então a amônia, nesse caso, ela está certamente em excesso. Então com quem que você vai fazer a conta aí? Certamente com essa coluna aqui do reagente limitante e com a coluna da pergunta. Esse com esse, esse com esse. Então vai ser exatamente essa aqui a conta, tá? Então quanto vai dar isso? Você vai fazer mesma coisa de novo, multiplicar em cruz. 5 vezes 32 vezes x igual 4 vezes 30 vezes 32. Portanto, o x é igual, 32 de novo, 4 com 32, 120 sobre 5. 120 sobre 5, isso aqui vai dar exatamente 24 gramas de NO. Que, aliás, é a resposta dessa questão. 24 gramas de NO. Ok? Então, veja. Essa é uma questão boa, é um bom exemplo de questão de estequiometria, onde você vê sempre aquilo que eu falei no começo. Ele pergunta, ele pede para você calcular a quantidade, nesse caso a quantidade está em massa, né? A quantidade de um produto, poderia ser reagente, a partir de dados que ele te deu aqui de reagentes. Nesse caso, como você tinha duas colunas, você tinha que saber se os dados que ele te deu, que foram 34 e 32, estão ou não de acordo com a proporção em massa da reação. Se os dois estivessem de acordo, tanto faz, podia pegar qualquer coluna. Como apenas uma coluna está de acordo, pegue essa coluna que é o tal do reagente limitante para fazer a tua conta. Tudo bem? Então é isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima aí. Um abraço.